Muito bom dia para você que está ligado no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, Band News TV, aplicativo Band Play. Estamos dando início a mais uma semana. Hoje é dia 2 de junho de 2025. Estamos começando o 6º mês do ano. Mais um pouquinho, já vamos estar na metade aí de 2025. Lembrando que hoje é o primeiro dia útil, né? Ontem, domingo, foi dia 1º de junho e hoje, dia 2 de junho, começam as atividades desse 6º mês do ano. Como primeira notícia do Jornal Gente de hoje, eu queria trazer as palavras do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em evento do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, neste fim de semana. O presidente Lula está preocupado com a eleição para o Senado do ano que vem. Nós devemos lembrar que a eleição de senador é diferente. Nós temos a renovação a cada 8 anos, o mandato de senador é de 8 anos, a renovação ela acontece, a cada 4 anos, mas de forma majoritária a cada 8 anos. Então, nessa vez, nós vamos eleger 2 senadores na próxima eleição. E nós temos a renovação menor, que acontece a cada 4 anos, como tivemos na última eleição nacional, com a troca de um senador por estado. Então é uma eleição que vai mudar bastante a composição do Senado Federal. E por que a preocupação do presidente Lula com o Senado Federal? Justamente porque está nas mãos do Senado, é atribuição do Senado observar o comportamento do Supremo Tribunal Federal e o processo de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi o que o presidente Lula disse ontem nesse evento político a respeito da atenção que os partidos da base aliada dele têm de ter com o Senado Federal. Aonde é impreterível, aonde é necessário mesmo, a gente tem candidato a governador. Ponto. Se é necessário, tudo bem. Agora, para o Brasil, nós temos que pensar aonde é necessário eleger senador, aonde é que a gente pode. E muitas vezes a gente tem que pegar os melhores quadros novos, eleger senador da República, eleger deputado federal e deputada, eleger senadora, porque nós precisamos ganhar a maioria do Senado, porque senão esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte. Não é que a Suprema Corte é uma maçã doce, não. É porque nós precisamos preservar as instituições que garantem o exercício da democracia nesse país. Se a gente for destruir aquilo que a gente não gosta, não vai sobrar nada, mundo. É um reconhecimento do movimento que acontece do outro lado, né? Não é segredo para ninguém que a oposição ao presidente Lula já tem dito de forma muito aberta a necessidade de uma renovação do Senado, tentando colocar uma maioria que possa fazer frente àquilo que não considera justo por parte do Supremo Tribunal Federal. E há questionamentos que são feitos por juristas renomados sobre a posição do Supremo Tribunal Federal. Ives Gandra Martins, Marco Aurélio Melo, Nelson Jobim, manifestações até de integrantes do governo que questionam um pouco o que o Supremo Tribunal Federal tem feito ao longo desses anos, principalmente no caso que mais chama atenção, que está relacionado aos atos do dia 8 de janeiro. O próprio ministro da Defesa, José Múcio, já se manifestou nesse sentido, fazendo algumas ressalvas a respeito dessa questão. Então, são questões muito quentes do ponto de vista da política, mas muito pobres do ponto de vista do cidadão brasileiro, que deveria estar escutando, tanto de um lado quanto de outro, uma preocupação com os desafios que o Brasil tem, com as necessidades das reformas que o Brasil precisa para voltar a crescer, para fazer frente a outras nações do exterior que têm sim infiltrados aqui no Brasil, que gostam desse tipo de discussão porque deixam adormecidas as questões mais sensíveis para o crescimento brasileiro. A economia brasileira poderia estar muito melhor do que está hoje, né? Se tivéssemos, claro, adotado aí nos últimos anos a preocupação com as questões mais importantes para quem está trabalhando para sustentar esse circo todo, que justamente só favorece os políticos. Se nós vamos ter a maioria
de A, B ou C, de composição de partido X ou Y no Senado Federal, isso interessa para eles. Isso é importante para eles. Para o Brasil, outras demandas estão congeladas e é incrível, né, que nós já tenhamos experimentado de um lado e de outro no Poder Executivo e não saímos do lugar. Continuamos ainda esperando para que essas discussões possam ser colocadas em pauta. E muito se deve também, claro, pela posição com a qual os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm adotado. Vejam só, nessa semana, nós vamos discutir aqui certamente no Jornal Gente, se não hoje, nos próximos dias, essa questão que está ligada à liberdade de expressão, a punição maior para ofensas e honra atingida por agentes públicos e aqueles que estão representando a população em cargos de autoridade em Brasília. Essa valoração, ela deve ser feita pelo Supremo Tribunal Federal, é o Supremo que vai decidir se o ataque à honra a um cidadão ou a uma autoridade tem de ter um peso diferente se a legislação brasileira não aprofundou esse tema, o legislador não quis avançar nesse tema. E tantas outras questões que discutimos aqui sobre avanços da competência do Supremo Tribunal Federal. É um desarranjo que favorece esse clima de polarização e uma discussão que deveria ser secundária para o Brasil. O Brasil tem de eleger os seus senadores e nós precisamos cobrar dos senadores, sim, as questões que são importantes de serem enfrentadas para que tenhamos estabilidade econômica, emprego, saúde, educação, segurança pública, que é uma das grandes preocupações do brasileiro. Mas o debate, ele está nivelado por baixo e nós acompanhamos isso nessas manifestações, como essa do presidente da República no evento do PSB durante o fim de semana.